Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Quando pensamos acerca de perseguição, de problemas, de ser odiado das pessoas, ou seja, quando as pessoas irão nos odiar, quando a gente fala de perseguição, a gente pensa na perspectiva de que seremos perseguidos quando pensamos como as pessoas, quando agimos como as pessoas. Essa é a questão. Quando fazemos o que as pessoas fazem, dificilmente seremos perseguidos, dificilmente seremos odiados, dificilmente as pessoas farão mal para nós. Mas a gente precisa entender que isso é algo plausível, aceitável e que irá acontecer, que acontece em nossos dias. Talvez de forma mais intensa é o que nos sobrevirá. Lá em Marcos 13, quando Jesus está falando acerca do final dos tempos, de sua volta, ele afirma: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Qual é a razão das pessoas odiarem? Por fazermos o bem. Beleza, ótimo, mas o que significa isso? Darmos esmola? Andarmos abençoando as pessoas? Sim, faz parte do processo, mas é só isso? Não, isso que a gente precisa entender. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para andarmos segundo a justiça eterna, para praticarmos obras que revelam o Senhor, que manifestam o reino e que apresentam ao Pai às pessoas. Somos feito um novo ser, uma nova criatura, capacitados. Recebemos da mesma natureza de Deus, temos a mesma natureza de Deus e temos o poder que veio dele e procede dele, que ele nos concede para que a gente viva neste mundo como seu filho, para que a gente revele sua glória, para que sejamos expressão de Cristo, sejamos como cartas vivas, sejamos o bom perfume. Quando fazemos isso, nós agiremos como as pessoas agem? Não, porque nós deixaremos de viver segundo a maneira de pensar do mundo e passamos a aprender a agir segundo o que Cristo nos ensinou, ou seja, de acordo com os valores do reino de Deus. Revelaremos as virtudes de Deus, manifestaremos a sua vontade. Nós somos chamados para amadurecermos, para crescermos neste processo. Mas à medida que a gente faz isso, nós deixamos de fazer as mesmas obras que as pessoas fazem. Quando nós deixamos de fazer e revelamos na realidade a sua realidade, o seu modo operandi, e a pessoa compreende o quão está nas trevas, que normalmente elas nos farão? Elas nos perseguirão. É isso que a gente precisa entender. Para sermos perseguidos, não seremos se continuarmos a fazer as mesmas obras que sempre fizemos, para fazermos as obras que as pessoas fazem, aquelas que não conhecem a Deus, andando segundo a maneira de pensar do mundo, sendo egoístas, arrogantes, hipócritas, mentirosos, maledicentes. Tudo isso faz parte da maneira de pensar natural. Agora, o que nós somos chamados? Somos chamados para vivermos o reino de Deus e andarmos na vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós andamos segundo os valores eternos do reino de Deus e fazemos o que as pessoas não fazem. E ao fazermos isso, certamente nos perseguirão e seremos odiados das pessoas. Muitos se aproximarão da luz, outros nem tanto. É isso que a gente precisa entender. Quem irá nos perseguir? Normalmente, os religiosos, porque são a eles que nós nos oporemos, na maneira de viver, não que o condenamos. Faremos como Cristo, agiremos como Cristo diante dos religiosos da sua época, que insistiu no sentido deles repensarem o que estavam fazendo. A gente precisa entender isso, que nós seremos odiados por fazer o bem, não por fazer o mal. Seremos perseguidos e sofreremos o mal por fazer o bem e não por fazer o mal. Que a gente entenda e que possamos buscar o conhecimento do Senhor para andarmos na sua vontade e sermos instrumento de justiça e expressão da sua graça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela
é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.